Obrigado. Assim como nós estamos em pé, por favor, abrimos as nossas Bíblias em Efésios capítulo 6. Enquanto os irmãos buscam, eu quero agradecer ao pastor Luiz pelo convite, ao pastor Josué por permitirmos estarmos aqui, mas principalmente a minha amada esposa por me apoiar em tudo. Te amo. E quantos encontraram, e a minha sogra e ao meu sogro por estarem aqui nos prestigiando, porque me deram o melhor presente depois da salvação, a minha esposa. Glória a Deus, aleluia. Jovens, é assim que vocês amam as suas esposas no futuro, tá? É honrando, é amando, é cuidando. Senão vai conversar com o sogro. Quantos encontraram Efésios 6:13? Por favor, grite: armadura! Armadura! Glória a Deus, assim diz a palavra do Senhor. Versículo 13. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. 14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E todos juntos, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Amém. Podemos assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, eu queria falar um pouco essa noite acerca daquilo que nós estamos vivendo. Eu creio que a era que nós estamos vivendo não é uma era comum. O século, a década, o ano em que nós estamos vivendo não é apenas mais um ano da história, mas nós estamos nos encaminhando para o grande dia que a igreja será arrebatada para com o Senhor Jesus nos ares. Quantos creem assim podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. E por que nós cremos assim, irmãos? Nós cremos assim porque a palavra de Deus está se cumprindo. Nós cremos assim porque o avanço tecnológico é astronômico. Se nós fôssemos olhar um pouco para a linha do tempo do avanço da tecnologia, nós íamos ver que nos tempos de Jesus, há 2000 anos atrás, o homem ele andava a pé, ou nos lombos de um animal, ou numa carroça. Há 1000 anos atrás, o homem andava ainda a pé, nos lombos de um animal ou em uma carroça. Há 500 anos atrás, quando chegaram no Brasil, o homem andava aqui, a pé, num animal ou numa carroça. Mas há 140 anos atrás, um homem aqui nos Estados Unidos, lá em Fort Myers, tem a casa dele, do Ford, né? Ele inventou o carro a motor. Então, há 140 anos atrás, o homem inventou o carro. Há 85 anos atrás, há 100 anos atrás, o homem inventou o avião. Vocês estão vendo a linha do tempo? 2000 anos, 1000 anos, 500 anos, 140 anos, 100 anos inventou o avião. Há 85 anos atrás, o homem inventou o computador. Olha a linha do tempo se estreitando. Com a invenção do computador, os homens foram se tornando mais sedentários. Há 65 anos atrás, nasceu a internet nas guerras. Os homens puderam passar a mandar e-mails ao invés de cartas, comunicação instantânea. Amém? Há 30 anos atrás, alguém inventou o BlackBerry, aquele telefone que mandava e-mail, né? Os irmãos lembram do tecladinho que tinha no telefone? Há 18 anos atrás, eu era um bebezinho, mas eu lembro, irmão. Há 18 anos atrás surge o smartphone, o iPhone, que vocês têm, todos aqui têm no bolso, né? Glória a Deus. Quem diria lá no Brasil que a igreja inteira teria um iPhone no bolso? Nós não pensamos nisso no dia a dia, mas Deus tem nos abençoado. Mas o que aconteceu no mundo que com uma telinha de 6 polegadas no bolso o homem agora pode trabalhar, pode estudar, pode ser entretido, pode fazer tudo, até ganhar dinheiro sem sair de trás dessa telinha, sem sair de trás do seu sofá. O homem consegue viver a sua vida
sentado no sofá. Inclusive, meus irmãos, eu não quero usar o púlpito para desabafar de maneira nenhuma, mas contar a experiência, um testemunho. A minha amada esposa, digníssima, assinou um tal de Walmart Plus agora. E o que esse Walmart Plus faz? Você, pela telinha do telefone, você compra as compras da sua casa e chega lá na sua porta. Não precisa nem ir no mercado mais comprar comida. A comida chega na porta da sua casa. Mas o americano ele não estava satisfeito só com essa comodidade, não. Agora o Walmart está contratando pessoas para que, se você deixar a porta da sua garagem aberta, ele entrega a comida e bota dentro da sua geladeira, dentro da sua despensa. Então a tecnologia está chegando em um nível tão absurdo que o contato social está se perdendo. Por que nós vamos sair das nossas casas, enfrentar trânsito, ir até o mercado? Tem que olhar na cara de alguém. Como é que você vai evangelizar uma telinha de 6 polegadas? O inimigo, ele é astuto. Ele pensa em tudo. É ou não é assim? E tudo isso é de graça, tá, irmãos? Esse Walmart Plus aí não paga nada. Porque é uma comodidade. Mas onde eu tô querendo chegar com tudo isso? O William enlouqueceu de vez. Começou a ler Efésios e agora tá falando do Walmart. Eu tô querendo falar que o avanço da tecnologia está fazendo o ser humano ficar cada vez mais independente um do outro. Agora nós podemos viver afastados, tendo o pretexto de que estamos ligados nas redes sociais. Eu não sou sozinho, não. Eu estou sempre aqui, eu vejo a foto da minha mãe, do meu irmão. Mas olha a ironia. Aqueles que são viciados em redes sociais estão se tornando antissociais. E é justamente isso que o inimigo quer. Que nós nos tornemos antissociais. Como nós vamos congregar se nos tornamos um bando de antissociais? Não é possível, amém? Mas essa evolução, irmãos, não é por acaso. Ainda que o inimigo seja astuto e tenha os seus planos, o Senhor ainda é soberano sobre a história. O Senhor ainda comanda, ainda que seja plano de Satanás. O Senhor está no controle. Glória a Deus. E o que eu queria apontar para os irmãos é que tudo isso que nós falamos até agora remete a Daniel, capítulo 12, versículo 4. Não é o presbítero Daniel, não. Enquanto os irmãos abrem, eu vou tomar uma água porque Deus é bom. Daniel 12, 4. Quantos encontraram? Amém. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Por gentileza, falem comigo, do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Será que nos tempos de Daniel poderia contemplar o que era um avião levando centenas de pessoas nos ares, atravessando daqui lá para a Inglaterra, 9 horas, irmã? 9 a 11 horas, 9 na ida, 11 na volta, né? Então, 9 horas para ir para a Inglaterra e 11 para voltar. Quanto tempo, lá em 1500 e alguma coisa, eles levavam de navio para atravessar? Então, o Daniel, ele selou as profecias desse livro, ele selou esse livro até o fim do tempo. Mas o que eu quero falar para os irmãos é que não é por acaso que está crescendo o número das escolas à distância. Não é por acaso que os trabalhos estão se tornando home office. Não é por acaso que a irmã Carol agora faz compras online. Não é por acaso que existem cristãos que vivem de live, os tais desigrejados. Não é por acaso, irmãos. Porque isso estava lá em Mateus 24, versículo 12 também, para concatenar com Daniel. Mateus 24, 12 diz assim: e por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A palavra é inerrante, irmãos. As profecias elas vão se cumprindo. A gente pode até achar que não, mas as coisas estão correlacionadas. E tudo está nos levando a um caminho, a uma história que já foi escrita por Deus, já foi profetizada por Deus, e não tem como o mundo escapar dessa história. Não tem como o mundo escapar de um destino que já está preparado em Cristo Jesus. Porque assim como Jesus virá para arrebatar a sua igreja,
Jesus virá também para julgar este mundo. É ou não é assim, meus irmãos? Às vezes nós pensamos que os cristãos só são perseguidos lá na China, ou eles só são perseguidos lá na Coreia do Norte, ou na África, nos países subsaarianos, lá onde tem muito voodoo. A gente pensa que a perseguição é só lá, né? Mas cada dia mais está crescendo, aqueles que estão atentos no noticiário, o número de igrejas sendo invadidas nos Estados Unidos da América. Um país que não é só laico, mas que crê em Jesus, diz crer. Um país que diz na Constituição crer em Jesus, estão crescendo o número de igrejas sendo atacadas, irmãos perdendo a sua vida por amor a Jesus. Nós podemos acompanhar no último mês um ativista cristão, Charlie foi assassinado ao ar livre com um tiro no seu pescoço, foi degolado porque cortou-se o suprimento de sangue que irrigava o cérebro. Então ele foi degolado à luz do dia. E nós pensamos que a perseguição não nos alcançará. O que eu quero dizer para os irmãos é que a perseguição ela está vindo de pessoas que estão presas debaixo de uma ideologia demoníaca. Essas pessoas que estão perseguindo os cristãos estão presos debaixo de uma ideologia satânica. Eles pensam estar fazendo bem, mas tudo que eles fazem é tentar destruir os valores que estão nessa palavra. Eles não conseguem suportar o fato de eu e dos senhores e das senhoras amarem a Jesus a ponto de negarmos a nós mesmos por amor à palavra dele, por amor ao nome dele. E se fosse assim, os cristãos que são amorosos, né, que não respondem o tapa com tapa, mas com amor. E se essas perseguições fossem em países muçulmanos? Não são? Pois eles sabem que nós não respondemos guerra com guerra, mas nós respondemos insultos com amor, porque assim nos ensinou o nosso Senhor Jesus. Amém? Porém, nessa noite eu tenho uma notícia muito ruim para o mundo das trevas. Eu tenho uma notícia que não agradará o inimigo das nossas almas. Ainda que eles nos persigam, ainda que eles tentem nos calar, podem até nos matar. Mas ninguém pode parar o avanço da igreja do Senhor. Aleluia! Os leões lá no Coliseu, irmão, não parou a igreja do Senhor. Eles poderiam morrer, mas o sangue deles irrigava aquela terra. Eles poderiam ter o seu sangue tirado, eles poderiam ser degolados vivos, colocados para queimar, iluminar as ruas, porque assim fazia Nero. Ah, vocês não são a luz do mundo, então vocês vão iluminar as ruas. Pensando que ele faria com que a igreja diminuísse. Mas o testemunho dos irmãos que não negavam a fé, eles eram acrescidos dia após dia, o número de crentes. Aleluia! E o que Satanás está tentando fazer comigo e com você nesses tempos? Ele está tentando nos amedrontar. Ele está tentando nos apagar, nos abafar, nos tirar essa vontade de obedecer a Deus. Mas 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 diz assim: porque Deus não vos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. O espírito que Deus nos dá não é um espírito de amedrontamento. Ah, mas e se me matarem? Ah, mas e se me perseguirem? Ah, mas se me caluniarem? O espírito que Deus nos dá é de amor por essas almas que precisam ouvir do amor de Cristo. Esse mesmo amor fez com que Charlie não voltasse para sua família naquele dia. Mas inúmeros testemunhos estão aparecendo nas redes sociais de pessoas que foram alcançadas pelo testemunho da vida desse homem. Pessoas que estavam entregues às drogas, pessoas que estavam entregues à prostituição, pessoas que estavam entregues a uma vida de noitadas, se arrependeram dos seus maus caminhos. Voltaram as suas vidas para Jesus. Estão constituindo família. Ele fundou algo chamado Turn Point America, né? É uma fundação, Turning Point, que é para mudar o rumo da América. Os irmãos sabem que se cada casal, os que estão recém-casados aqui comigo, junto, assim como eu estou com a minha esposa,
Se cada casal não tiver mais do que 2 filhos, a sociedade entra em ruína? Por isso nós vamos fazer a nossa parte, né, meu amor? Aqueles que estão casando agora, façam a sua parte. A geração passada tinha medo de criar filhos, mas a nossa geração vai ser o turning point do USA. Nós vamos criar famílias sólidas, famílias em Cristo Jesus, famílias de crentes que vão espalhar a palavra de Deus. Aleluia! Porque Deus é conosco, Deus não nos deu espírito de temor. Ou porventura o dinheiro que nós vamos precisar para cuidar das nossas famílias vem dos nossos bolsos? Vem das nossas forças? Vem de nós? Ou vem do Jeová Jireh? Aleluia! Provedor! Ele é. Ele é. A gente pode até achar que não vai dar. A gente é homem de pequena fé, afinal. Mas ele não muda. É verdade. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Isso não está no meu esboço, irmãos. É Deus falando à igreja. Aleluia. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, quem nos deu um maior exemplo de amor senão o nosso mestre amado? Quem nos deu um maior exemplo do que é amar aos outros senão Jesus? Quando nós estávamos entregues às nossas paixões, às nossas concupiscências da carne, quando nós estávamos envoltos em um mar de pecado, em um lamaçal sujo, Ele nos amou antes. Ele nos amou primeiro. Antes de nós nos arrependermos, nós fomos amados de Jesus. Esse é o maior exemplo que Jesus nos deu. Aleluia. Cristo tomou sobre si as nossas culpas. As culpas que eram suas, as culpas que eram minhas. Aquele que abomina o pecado amou o pecador. Aquele que deu a sua vida, ele amou nós tanto a ponto de dar a sua vida para que nós fôssemos reconciliados com Deus. Se não fosse esse amor, meus irmãos, nós estaríamos perdidos. É verdade. Glória a Deus. Então, como nós podemos seguir um Deus tão grande? Fica a pergunta para os irmãos. Como nós podemos testemunhar muitas vezes curas, milagres? Como nós podemos sentir essa presença de Deus que toma conta do ambiente? E muitas vezes não sentir compaixão profunda pelos perdidos? Como nós podemos não chorar por os perdidos da nossa geração? Fomos ministrados aqui acerca de Jeremias. Jeremias, em suas orações, na madrugada, ele pedia para Deus: me dá mais lágrima para chorar pelo meu povo, porque as minhas se secaram. Será que nós temos chorado pelos perdidos das nossas casas? Será que todos nós aqui não temos nenhum membro da nossa família que não estão mais no mundo? Eu ainda tenho. E eu peço para Deus me dar mais lágrima para chorar por eles. Oh, Senhor Jesus, Deus está nos chamando para um lugar de intercessão, meus irmãos. De intercessão, aleluia. Esse lugar de quebrantamento, onde interceder não é mais uma opção. Onde interceder não é mais... Acho que sobrou 5 minutos antes de dormir, eu vou orar. Deus quer nos levar para um lugar onde intercessão é necessidade. Onde tudo que nós conseguimos fazer é pensar que eles sejam alcançados por esse amor que nos alcançou. Oh, glória a Deus. Nós, muitas vezes, medimos esforços, mas os apóstolos não mediam esforços. Eles se deixavam ser gastos pelo evangelho, eles serviam a todos aonde quer que eles fossem. Qual era o resultado, irmãos, na vida dos apóstolos? Por onde eles passavam, curas, milagres, endemoniados sendo libertos, cidades inteiras sendo salvas, bruxos queimando os seus livros de magia negra em praça pública. Esses eram sinais que acompanhavam os que criam. Era ou não era assim, irmãos? Cidades sendo alcançadas. E será que o Espírito Santo que batizou Paulo mudou? Será que o Espírito Santo que batizou a igreja primitiva mudou? Ou quem sabe os dons cessaram? Será que os demônios não estão mais oprimindo pessoas em 2025? Eles devem estar tirando um ano sabático, né? Trabalharam demais. Ou será que a igreja do Senhor está dormindo e precisa despertar?
A palavra de Deus diz assim: quem é santo, santifique-se ainda. Ainda há irmãos no nosso trabalho, ainda há irmãos na nossa escola, ainda há irmãos na padaria que frequentamos, ainda há irmãos nas casas em que limpamos, pessoas sendo oprimidas, aflitas. E o Senhor Jesus colocou você lá para trazer luz, para trazer vida, para trazer libertação. Não pense que o lugar onde você planta os teus pés é para você ganhar dinheiro. Não pense que aonde você vai serve para que você possa ser abençoado. Mas Jesus te chamou para ser luz e sal da terra. Aleluia! Meus irmãos, eu preciso correr. Quando Paulo ele envia essa carta para Éfeso, os irmãos sabem onde estava Paulo quando ele envia essa carta aos Efésios? Ele estava preso em Roma. Ele estava sendo cuidado por uma guarda pretoriana, soldados de elite. Ele não podia fugir dali. Amém? E essa guarda pretoriana, eles eram colocados para garantir que Paulo não ia fugir. Mas Paulo, aleluia, ele não estava enxergando ali soldados, glória a Deus. Ele enxergava ali almas. E ele dava graças a Deus, porque aquele soldado estava preso ali com ele por 2 horas. Ele não estava preso com o soldado, mas o soldado estava preso com ele por 2 horas. Até trocar o turno, o soldado estava ali e ele ouvia o evangelho da paz. E ele ouvia acerca de Jesus que salva. Aleluia, e muitos, a Bíblia vai dizer, Filipenses 1,13, muitos se convertiam. A guarda pretoriana lá em Roma foi alcançada pelo evangelho de Cristo. Será que o Senhor Jesus está te colocando ao lado de alguns guardas aí da sua vida? Que é para você alcançar eles para Jesus? Assim eu creio, eu tenho certeza. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele escreve Efésios 6, ele descreve muito bem a armadura do soldado, não é? Efésios 6. Eu falo para os irmãos do coração de alguém que serviu o exército brasileiro durante 3 anos da minha vida. E até hoje eu sei muito bem como é colocar uma farda, um fardamento. Eu sei que para não perder tempo, eu preciso colocar primeiro a minha camiseta, depois eu preciso colocar a minha meia, por cima da meia vai uma liguinha de borracha, depois vem a calça que enrola com essa liguinha de borracha, depois vem os coturnos, depois vem a gandola por cima e por último o gorro. Ora, me parece que Paulo estava bem atencioso quando aqueles soldados cuidavam dele, porque ele citou como vestir a farda certinho, um por um. Ele não começou pelo capacete, ele não começou pelas botas, ele começou cingindo. Vamos ler lá em Efésios 6 mais uma vez. Efésios 6:13, o apóstolo Paulo vai nos dar um organograma, uma diretriz de como o soldado se vestia. Olha só. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Primeiro vem, estais, pois, firmes, tendo cingidos os seus lombos com a verdade. Quem é a verdade senão Jesus? O caminho, a verdade e a vida. E depois é vestida a couraça da justiça. Olha só, pedindo para o Senhor, Senhor, examina, esquadrinha o meu coração, se há em mim caminhos tortuosos. Esse é um caminho que o apóstolo Paulo está nos levando nas nossas orações. Depois vem tendo calçado nos vossos pés da preparação do evangelho da paz. Jesus, que os meus pés vão aonde o Senhor quer que eu vá. É um caminho que Paulo está traçando. Tomai, sobretudo, o escudo da fé, com que possa apagar os dardos inflamados do inimigo. O capacete da salvação, mente blindada em Deus. Eu sou remido, lavado pelo sangue de Jesus. As mentiras de Satanás não me alcançam. A minha casa vai perseverar no Senhor. Aonde eu estiver, ali estará o Senhor comigo, porque Ele é fiel e a sua palavra não falha. Glória a Deus. E por último,
espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, essa palavra ela é fiel, ela é boa para ensinar, para educar, para corrigir, para exortar, para admoestar. Se tem alguém do trabalho que te liga para fofocar durante a semana da igreja, fala da palavra. Se tem alguém que te liga desanimado, quer desistir, não quer mais saber de nada, entra na palavra. A palavra é boa. Essa palavra é boa. Aleluia. Quando nós lemos esses versículos, irmãos, com a história de Paulo na cabeça, eles pulam vivos da palavra. Isso deixa de ser apenas versos, deixa de ser apenas letra, tinta no papel, mas se torna experiências vivas. Imaginem-se naquela casa alugada, a Bíblia diz que era uma casa alugada, que ele estava preso em Roma, e ali ele via os soldados se arrumando para sair, para ir para a rua, para voltar para sua casa. Então, inspirado pelo Espírito Santo, ele começa a escrever a armadura de Deus. Aleluia! Ele começa a ver na realidade daquilo que o cercava, a palavra de Deus se manifestando a ele. Deus ministrando no coração de Paulo, ainda que ele estivesse preso. Deus fala com você, ainda que você esteja trabalhando, ainda que você esteja estudando, ainda que você esteja limpando a casa. Deus fala conosco nos mínimos detalhes. Aleluia! Glória a Deus. Os irmãos sabem muito bem que Paulo era judeu de judeus, né? Fariseu de fariseus. Ele foi instruído por um rabino renomado, né? Aos pés de Gamaliel, diz a Bíblia. E nós sabemos que Paulo era profundo conhecedor da lei. Ele era instruído no Antigo Testamento, que eles chamam de Tanar. É o Antigo Testamento deles, é o que nós temos aqui até... perdão, fugiu o nome do profeta. Antes de Mateus. Malaquias. Obrigado, Jesus. Obrigado, pastores. Eu sou. Amém. Por isso que eu creio, irmãos, que quando o apóstolo Paulo estava preso lá em Roma, ele observava os soldados se trajando das suas vestes, ele estava meditando, ou ele se lembrava de Isaías 59. Por favor, vamos abrir Isaías, capítulo 59, e essa é a palavra do Senhor. Obrigado, pastor. Quantos vieram aqui para a palavra de Deus? Aleluia. Apóstolo Paulo, ele via com seus olhos os soldados, mas o seu espírito estava na palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Isaías 59, 16. Quantos encontraram? Amém. Glória a Deus. Aleluia. As folhas giram. Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Isaías 59, 16. E viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs na cabeça o capacete da salvação, e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo como de um manto. De quem Isaías está falando aqui? Se não é do Messias? Aleluia. Se não é de Jesus? Aleluia. Então o apóstolo Paulo, quando escreve Efésios 6, ele está meditando nessa palavra. Por isso que ele fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou será que essas palavras de Paulo eram só frases de efeito? Era só palavras de coach? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Não. Ele buscava viver o que ele lia na palavra. Aleluia. Glória a Deus. Ele está dando direções claras para os santos da nova aliança. Nós precisamos nos vestir desta armadura. Enquanto os fariseus, eles buscavam matar Jesus, Jesus trazia o evangelho da paz. Enquanto os fariseus faziam orações prolongadas nas casas das viúvas para arrancar-lhe o pouco que elas tinham, Jesus, por onde ele andava, ele ministrava. Cego via, coxo caminhava, surdo ouvia. Assim é a vida de quem caminha no Espírito, irmão.
Nós não fomos chamados para essa terra para recolher, para explorar, mas nós somos chamados para ser canal de bênção. A partir da sua vida, o Senhor quer abençoar onde quer que você andar. Aleluia! Glória a Deus. Então, como que Jesus, se ele era 100% homem, Deus, mas também era 100% homem, propenso às aflições dessa vida, ele estava propenso às dores que ele sentiu na cruz. Como que ele fazia para suportar esse chamado? Se Paulo manda que nós imitemos Jesus, como Jesus, ele suportava esse chamado? Lucas 22, 39 vai nos mostrar como Jesus vestia essa armadura. Como Jesus colocava sobre si a armadura de Deus para suportar o dia mau. Lucas 22, 39 diz assim: e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim o cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Jesus vestindo a armadura de Deus. É essa armadura que ele nos chama para vestir. Porque quando Jesus foi ao Rio Jordão para ser batizado, o Espírito Santo desce sobre ele de forma corpórea como uma pomba. Mas quando Jesus vai ao Getsemane, ele está tomando a armadura de Deus e colocando sobre si. Glória a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: tomai a armadura de Deus. Não é receber a armadura de Deus. Muitos irmãos falam assim: o céu é tomado a forças. E eu creio que é inspirado nisso. Nós precisamos tomar as nossas forças em Deus. Como? Em jejum, em oração, em consagração, buscando, intercedendo, lutando as batalhas espirituais. Assim é que Jesus tem para nós, irmãos. Essa é a vida. Jesus não nos chamou para uma vida de eternas flores e bênçãos. Isso será depois que ele voltar. Até lá nós somos soldados de um exército. Soldados de um exército de Deus, que não teme, que não volta atrás. A palavra diz que aquele que pega com as mãos no arado e olha para trás não é digno. Se as tuas mãos estão no arado, assim diz o Senhor, olhai para frente. Olhai para frente, glória a Deus. Getsemane significa jardim da prensa de azeite. Prensa de azeite. Getsemane. Jesus lá foi literalmente prensado e saiu dele sangue, que representa a vida. O sangue de Jesus que nos lava. Aleluia. O sangue de Jesus que embranquece as nossas vestes. O sangue de Jesus que nos unge. Aleluia. Por isso que aquele lugar se chamava Getsemane. Oh, glória a Deus. Jesus derramava, o autor da vida derramava o sangue que ia te alcançar em 2025. Talvez você não tenha sido capaz de vencer os dias maus, eles têm sido muito grandes. Talvez eles tenham sido até mais do que os dias bons. Talvez o Senhor não quer que você caminhe até Ele, porque até aqui você tem tentado caminhar até Jesus. Talvez a sua vida tenha sido tentando alcançar o amor de Jesus. Mas nessa noite, Jesus quer falar para você e para mim, meus irmãos, que Ele quer que nós caminhemos com Ele, não até Ele. O caminho que era até Ele era impossível, por isso Ele mesmo fez até nós. Quando Pedro estava ali, submergindo no mar, sendo envolto pela tempestade, ele grita: Jesus! E a palavra diz que Jesus saiu correndo até ele? A palavra diz que Jesus se desesperou? Ou a palavra diz que Jesus estendeu-lhe a mão? Às vezes nós pensamos que Jesus está tão longe,
quanto na verdade Ele está no nosso lado, nos suportando, nos guiando, nos levando, fazendo-nos andar mais uma milha. Glória a Deus. Nessa noite o Senhor quer te dar uma palavra de ânimo, uma palavra de filho, eu estou contigo. Nessa noite o Senhor quer te lembrar que não é pelas tuas forças. Nessa noite o Senhor quer te lembrar que Ele é a tua força. Aleluia. Com a permissão do nosso pastor, eu queria chamar aqui os irmãos para orarmos. Se há porventura alguém entre nós que está a ponto de desistir, nós estamos aqui entre irmãos, sinceros de coração. Quem aqui já pensou algum dia em desistir da caminhada com Jesus? Em desistir da obra, em falar tá muito pesado? Eu começo por mim, irmãos, nós temos os dias maus. Quem aqui, de repente, está passando por esses dias, que pensa que não vai suportar, que pensa que não vai aguentar essa vida com Jesus? Está muito pesado para mim, eu não consigo, eu não sou santo, eu quero pecar, eu quero me desviar. Nessa noite o Senhor quer fortalecer os teus joelhos. Por favor, a igreja, se coloque de pé. Se alguém nessa noite precisa vir aqui na frente para tomar essa armadura com força e vestir sobre si. Aleluia, Jesus. Se você se julga necessitado das forças do Senhor, vem até aqui à frente. Os obreiros vão orar, os pastores. Se você pensa que nas tuas forças não vai dar mais, do jeito que você está fazendo não vai suportar, não vai resistir, não vai dar. Somente com a intercessão de Deus você vai continuar na obra que Ele te chamou para fazer. Aleluia. A igreja está aqui para interceder por você. A igreja está aqui para fazer a obra que Deus nos chamou para fazer, ora. Juntos, em comunhão, ferro afia ferro. Aleluia. Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, Pai. O inimigo tem tentado nos envergonhar, tem tentado nos amedrontar. O inimigo das nossas vidas é sujo. Mas, Senhor, nós viemos aqui, Senhor, reconhecer que nós somos totalmente dependentes seus. Tu és a nossa força. Oh, Senhor, a Tua palavra é poderosa. Quando o Senhor diz que algo vai acontecer, Senhor, as estrelas obedecem ao Teu mandar. Por isso, Senhor, nessa hora nós te pedimos, dai-nos forças, nos faz, Senhor, resistir, Senhor, para que a gente possa combater o bom combate, aleluia, para que a gente possa trilhar, Senhor Jesus, um caminho na fé, porque Tu é fiel, Senhor, e a Tua palavra não mente. Oh, aleluia! Faz chover muitas fontes em meio ao deserto. Haverá hoje bênção. Ouça a voz, Deus te dá. Aleluia.